Sabe aquela ideia de que envelhecer é sinônimo de ficar mais fraco? A gente ouve isso o tempo todo, né? Mas e se a ciência nos contasse uma história um pouco diferente? E se a gente tivesse mais controle sobre isso do que imagina? Então, a grande questão é essa. Será que a fragilidade é mesmo uma sentença do envelhecimento? Hoje, a gente vai mergulhar na ciência que explica por que perdemos força e, mais importante, como podemos lutar ativamente contra isso. É uma chance de repensar totalmente o que significa envelhecer. Para começar, vamos entender o problema de uma forma mais ampla. É como se existissem dois ladrões silenciosos que, com o tempo, vão roubando nossa independência física: a sarcopenia e a osteoporose. Olha só, a osteoporose. Muita gente já ouviu falar, né? É quando os ossos ficam mais fracos, mais quebradiços. Já a sarcopenia é a perda de massa e força muscular. E o ponto-chave aqui é que, embora pareçam coisas separadas, elas estão super conectadas. Uma acaba piorando a outra, sabe? Criando um verdadeiro ciclo de fraqueza. A sarcopenia, hoje em dia, já é vista como uma doença muscular mesmo, bem definida. O problema é que ela ainda passa muito despercebida, é subdiagnosticada. Mas, quão comum ela é de verdade? A resposta pode surpreender. Então, se a gente pegar a faixa dos 60 aos 70 anos, a prevalência da sarcopenia fica ali entre 5 e 13%. Mas a parte que realmente chama a atenção é como esse número muda, e muda drasticamente com o passar dos anos. Pois é, acima dos 80 anos, esse número salta para até 50%, metade da população. Então não é um probleminha qualquer, mas a história não para por aqui. Para entender de verdade o que está acontecendo, a gente precisa dar um zoom lá dentro das nossas células. Isso mesmo. Agora a gente vai sair do cenário geral e mergulhar direto digamos, na sala de máquinas microscópica do nosso corpo. E nessa sala de máquinas, as estrelas são as mitocôndrias. Pense nelas como milhares de pequenas baterias dentro de cada célula muscular. Elas que geram a energia para tudo. O problema é que o envelhecimento, principalmente o sedentário, pode fazer essas baterias começarem a falhar. Exato. Quando a gente não se movimenta, essa rede de mitocôndrias começa a se quebrar. O resultado? Um monte de baterias fragmentadas que não funcionam direito e não produzem energia com eficiência. E essa é uma das grandes razões pela qual a função do músculo vai caindo. Mas a boa notícia é que existe uma forma super poderosa de intervir nesse processo. É aqui que a mágica acontece. O exercício físico, ele funciona como um gatilho para um processo incrível de controle de qualidade lá no nível celular. É como se fosse uma faxina interna. E esse ciclo é fantástico. Olha só como funciona. O estresse do exercício dá um sinal para a célula. Aí acontece a fissão. As mitocôndrias se separam e isso ajuda a isolar as partes que estão com defeito. Depois, a célula vai lá, identifica e joga fora essas partes ruins. E por último, vem a fusão. As mitocôndrias saudáveis se unem de novo, formando uma rede de energia muito mais forte e eficiente. É um processo constante de se renovar e ficar mais forte. E quem comanda essa orquestra toda? Tem um sensor metabólico-chave na célula chamado AMPK. O exercício regular mantém esse sensor sempre ativo, sempre ligado. E é isso que garante que essa dinâmica das nossas baterias celulares continue saudável por toda a vida. Ok, a gente já viu a mágica microscópica, certo? Agora vamos voltar para o quadro geral de novo e olhar para as provas do mundo real. Qual é a intervenção mais eficaz que a gente tem? Para ter uma resposta definitiva, os pesquisadores fizeram o que a gente chama de meta-análise. Eles juntaram os dados de 26 estudos de altíssima qualidade, com mais de 2.000 mulheres. O objetivo era bem claro. O treinamento de força, ele funciona mesmo para construir ossos e músculos? E os resultados? Bom, eles foram super claros. Poderosos, na verdade. O treinamento de resistência, o treino de força, foi um estímulo direto que a gente pode medir. Ele aumentou não só a força muscular, mas também a densidade dos ossos, justamente naqueles lugares mais frágeis, mais vulneráveis a fraturas. E tem mais, olha que interessante. Nos grupos de controle, ou seja, as pessoas que não se exercitaram, os pesquisadores viram perdas significativas de densidade óssea. Então a conclusão aqui é forte. Não é só uma questão de ganhar força, é sobre evitar ativamente a perda que vem com a inatividade. É uma escolha, sabe? Ou a gente constrói, ou a gente vai perdendo. Certo. Então, o que a gente faz com tudo isso?
O legal é que essa pesquisa toda nos dá um plano, um caminho claro, baseado em ciência, para a gente assumir o controle. Para começar, é importante saber como a sarcopenia é diagnosticada. Os profissionais de saúde seguem um caminho bem definido. Começa com coisas simples, como questionários e testes de força, tipo o levantar de uma cadeira. Depois, se necessário, pode avançar para exames mais complexos, como o DEXA, que mede a massa muscular com precisão para confirmar o diagnóstico. E qual é a receita de exercício? A ciência aponta para um tipo bem específico de treino, o treinamento de resistência progressivo. Progressivo é a palavra-chave. Significa que ele tem que ficar mais desafiador com o tempo. É isso que continua estimulando o músculo e o osso a crescerem. Mas claro, exercício é só metade da história. Não adianta nada querer construir uma parede sem tijolos, certo? E os tijolos, aqui, são as proteínas. Para tratar a sarcopenia, a necessidade de proteína é bem maior do que a recomendação padrão para um adulto. E não é só a quantidade total de proteína que importa, não. A forma como ela é distribuída ao longo do dia é fundamental. O ideal é dividir essa proteína de forma equilibrada entre as refeições. Isso dá ao corpo um estímulo constante para a síntese e para a construção muscular. Então, a mensagem sobre a nutrição é essa: focar na quantidade e na qualidade da proteína. E para dar uma forcinha extra, alguns nutrientes como a leucina, que é um aminoácido essencial, e a vitamina D funcionam como chaves, sabe? Que ajudam a destravar todo o potencial do corpo para construir músculos. Olha, a gente sabe que não dá para parar o tempo, mas a pergunta que fica é: será que a gente pode mudar, fundamentalmente, a maneira como envelhecemos dentro desse tempo? A ciência parece dizer que sim, e que, ao cuidar do nosso corpo, do nível celular até o todo, o futuro da nossa força está, em grande parte, em nossas mãos.